Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Pronto. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. O último é Malaquias. Primeiro, eu não sei se isso interessa a vocês, porque são revelações, é uma palavra muito difícil. Se você ler sem uma base teológica e uma base lírica, você não vai entender esse livro. Se você ler de uma forma comum, você não vai entender o que está escrito nele. Você vai confundir com o que ele quer passar. Mas na realidade, ele está falando do novo templo, que é o que está surgindo agora. Vai começar a acontecer agora esse novo templo, essa nova casa. Amém? Zacarias, capítulo 1, eu vou ler do versículo 8 até o 11 só. Que tem como título, ou epígrafe, a primeira visão, os cavalos. Versículo 8 do capítulo 1 diz: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas. Tem alguém que tem tradução com o nome Mirta? Tem alguém que está com o nome Mirta? Não. Murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Senhor Deus, essa palavra ela é uma palavra que, para que nós possamos entender, Senhor, ela precisa ser revelada pelo poder do Teu Espírito. Tem que ter um toque de teologia, tem que ter um toque de lirismo, tem que ter um toque de compromisso e responsabilidade, meu Deus, com a direção do Teu Espírito sobre aquilo que é Teu, Senhor. E tudo que vem de Ti, Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Quando nós precisamos, Senhor, alertar o Teu povo, a Tua igreja, o Teu povo que está aqui esta noite. Todos nós só estamos aqui, Senhor, porque nós temos esse respeito, queremos entrar em intimidade, aleluia, com o poder da Tua palavra. Entrega a cada um de nós, Senhor, com a direção e o mover do Teu Santo Espírito. Cobre-nos com Teu sangue carmesim, Jesus, nos revela, nos prepara, nos capacita, nos direciona, nos faz trilhar esse caminho de entendimento e sabedoria e compreensão que vem de Ti sobre a nossa vida. Nos faz andar neste caminho de luz, olhando para Ti, Senhor, e não devemos olhar para os lados, para aquilo que tenta nos distrair do Teu chamado, que tenta nos tirar do posicionamento ao qual Tu tem nos colocado, Senhor. Aqui Tu tem trazido, Senhor, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças que vão perdurar, perseverar aqui conosco até a Tua vinda, vidas que pertencem a Ti, e que tudo seja para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua revelação, do Teu amor, vai trabalhando o Espírito Santo nos nossos corações, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, vai restaurando e renovando as nossas armaduras, Senhor, vai engajando no lugar certo, vai acochando os parafusos, vai declarando a vitória, vai amarrando, meu Deus, as alparcas no lugar certo. A sandália seja hoje preparada e que receba a luz que vem de Ti, para que nós venhamos percorrer, Senhor, com a direção do Teu Santo Espírito. Amém, Jesus, amém. Podemos sentar, queridos.
O livro de Zacarias, ele aponta para Jesus Cristo como cumprimento das profecias messiânicas e o verdadeiro rei que traz salvação e paz ao mundo. Suas visões e mensagens oferecem esperança, encorajamento para o povo de Deus em todos os tempos, lembrando-os de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e também para restaurar aqueles que o buscam, mas que o buscam de todo o seu coração. Porque aqueles que querem receber, aqueles que querem ser alimentados, aqueles que precisam ser fortalecidos pelo poder da palavra, aqueles que buscam, mas buscam com fervor, Deus está observando e fica no controle de todas as coisas que nós precisamos que Ele esteja no controle. Aquilo que nós já aprendemos a administrar com o decorrer do tempo sobre a nossa vida, em relação àquilo que nos traz a responsabilidade e o compromisso como cristãos, recebemos um nome de cristão, fomos apelidados de cristão, porque se vimos a Cristo, temos que levar essa responsabilidade, essa bagagem, esse compromisso com o nome de Jesus, que fez tanto por nós. Aquilo que nós já aprendemos a administrar, aquilo que já foi transformado pelo poder da palavra na nossa vida, nós vamos administrando e levando. Mas tem coisas ainda em nós que ainda precisa ser trabalhado. Por isso que trilhar esse caminho só, sem buscar do Senhor, com atenção, com veemência, com vontade, com desejo, Senhor, a minha vida, eu sei que tem muitas coisas na minha vida que ainda precisam ser lapidadas, moldadas pelo oleiro que é Tu. Refaz algumas áreas da minha vida para que Tu possa trabalhar no meu ser, porque tem determinadas áreas da minha vida, Senhor, que eu não tenho domínio completo. Tem determinadas áreas da minha vida que hoje, conforme a minha espiritualidade, a minha comunhão contigo, eu domino. Mas de repente eu posso estar disperso e não posso ter força sobre a minha fragilidade. E é nesse ponto que eu preciso, Espírito da verdade, que Tu caminhes comigo para que Tu possa me ajudar a trilhar o caminho de forma correta. Eu não quero atalho para a minha vida, porque o atalho me atrapalha. Eu não posso parar. Mesmo que eu tropece, eu tenho que continuar glorificando o meu Deus, que tem misericórdia da minha vida, e Ele sabe que pode contar comigo. Diz aí para o teu irmão: Jesus pode contar contigo. Em que momento Deus pode contar contigo? No momento que a gente está livre, de folga, no momento que a gente não está cansado. Como é que Ele pode contar conosco? Quando as obras se tornam aquilo que está lá em Tiago, que ela consegue apagar multidões de pecado, né, pastor? Qual é esse versículo, pastor? As obras conseguem apagar multidões de pecado. Quem foi que já leu essa parte aí na Bíblia? Lá no livro de Tiago. Quem foi que já leu? Nunca leram? Dá para botar na tela, pastor Tiago? Isso daí? Esse tipo de obra, preste atenção, isso aqui é importante. Esse tipo de obra que apaga a multidão de pecado, mas só obra? Quer dizer, então que eu vou pecar quantas vezes eu quiser, se eu for fazer alguma coisa para Jesus, a obra o pecado está morto, está acabado. Não é isso? Muita gente pensa dessa forma, mas não é assim. Não é uma obra qualquer. Gente, sabe qual é o tipo de obra? É obra com compromisso, com sacrifício, com retidão, com vigilância. É fazer a obra do Senhor com amor, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, porque isso sim pontua a favor da nossa vida. Porque colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, vai pontuar a favor da nossa vida. Por quê? Porque Deus vai observar, Deus vai nos fortalecer para que a gente não tropece mais naquilo que nós tropeçamos, que temos consciência de que não foi correto. Por quê? Porque conhecemos os preceitos que é a palavra de Deus diz aí. O amor cobre multidão de pecados, mas tem as obras também. É a caridade. Pronto. É a caridade.
É. Ação, atitude. Então, quando a gente trabalha com o amor ágape, que é o amor de Cristo, a gente também está vivenciando o que é a caridade. O que é a caridade? Cooperação, amar, fazer, buscar, é caridade? Estar junto, unido, cooperando, é caridade? É amor, caridade. Então isso coopera conosco para o nosso crescimento e cobre a multidão de pecados. Glória a Deus. O livro de Zacarias, ele aponta para Jesus. Em suma, o livro de Zacarias é uma poderosa expressão de fidelidade e do amor de Deus pelo seu povo. Ele nos lembra que, mesmo nos tempos mais difíceis, podemos confiar na soberania e na bondade de Deus e esperar com expectativa a realização de suas promessas, restauração e redenção. Esse povo tinha acabado de voltar de um exílio. Esse povo estava como murta. O que é murta? É uma planta que dá nos vales, em lugares baixos. É uma planta que quando esmaga ou pisa, sobe um cheiro dela. Aquele povo estava como uma murta, tinha sido humilhado. Então era um povo que mesmo no seu sofrimento, na sua dificuldade, exala a essência de um perfume. E que perfume é esse que nós precisamos exalar em nós? O perfume de Cristo. Diga aí para o seu irmão, a rosa de Saron é na tua vida. A rosa de Saron, opera sobre ti e sobre mim, através deste perfume, através deste bálsamo, a qual nós precisamos andar com ele, perfumando o lugar que nós chegarmos com a presença do Espírito Santo de Deus. Lá nesses versículos diz assim: olhei de noite, a visão noturna entre as murtas. O que é que ele quer dizer? Olhei de noite e vi. A visão que se dá à noite, esse não é apenas um detalhe cronológico ou teológico, ou seja, por o fato de dizer que é noite. O nome noite, teologicamente também falando, tem um significado. A noite nas escrituras é o tempo do oculto, do invisível, do que está ainda por ser revelado. A noite é quando naquele espaço de tempo está tudo escuro e você não enxerga nada. Então ainda não foi revelado. Está o quê? No oculto. É o tempo em que os olhos normais, a visão natural, o olhar comum, eles falham. Porque não dá para ver e observar aquilo que está diante de nós. Por quê? Porque a revelação é de Deus para os seus profetas, e dos profetas para a palavra de Deus, e da palavra de Deus para aqueles que estão glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui hoje, neste lugar, que não é outro lugar a não ser a casa de Deus e a porta para os céus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É o tempo em que os olhos naturais falham, mas os olhos espirituais se abrem. Temos que orar. Temos que orar, porque se a gente estiver preocupado só conosco, só com a nossa carne, só com o nosso desejo de querer que o sistema se cumpra através das nossas vontades, dos nossos desejos, nós estamos trilhando um caminho na carne, mas o Senhor quer mostrar algo maior. O Senhor quer nos entregar algo no Espírito, para que a gente possa enxergar aquilo que Ele quer, através de nós, nos mostrar e nós venhamos ensinar a outros. Se recebem ou não recebem, problema deles. A nossa parte é entregar o recado, é levar a palavra, é declamar o poder de Deus, declarar e declamar através da nossa boca, que é a boca de Deus na nossa vida, quando pronunciamos a palavra. Isso é o que nós precisamos continuar fazendo, independente dos problemas, das dificuldades, das situações, independente dos medos, nós temos que continuar anunciando o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
como vigia do templo de Deus. É o tempo em que os olhos naturais falham, mas os olhos espirituais se abrem. Zacarias, como vigia do templo de Deus, contempla no silêncio da noite um cenário profético que escapa à realidade comum. Uma visão que sai de todos os sentidos naturais do que nós podemos ver a olho nu, como nós estamos vendo aqui, você está me vendo e eu estou te vendo. O cavalo vermelho e um homem montado num cavalo vermelho é muito sério. É uma visão muito diferente. Este homem montado era um cavalo da cor do sangue, é um enigma, mas muitas correntes exegéticas o identificam como o anjo do Senhor, lá no versículo 11. Uma manifestação teofânica, ou seja, uma aparição do próprio Deus antes da encarnação. O próprio Senhor Jesus, antes de vir como homem na terra, apareceu nesse momento aí, desta visão profética, a qual Zacarias teve essa experiência. Essa mesma visão também João teve lá em Apocalipse 19, com esses cavalos, né? O vermelho é o que? Símbolo da justiça, mas também da guerra espiritual. É o que nós estamos vivendo. O vermelho é o símbolo do sangue no mundo. Muita miséria, muita tragédia, muita morte, muitos crimes, mas também é um símbolo espiritual de que tudo isso que está acontecendo nós já sabíamos que iria acontecer. O vermelho, o sangue da vigilância divina sobre os acontecimentos da terra. Tudo que está acontecendo está sendo permitido, está sendo autorizado por Deus. Tudo. As murtas no vale profundo, a palavra de Deus diz assim, olha, entre as murtas que estavam na profundeza, as murtas são arbustos pequenos que florescem discretamente e exalam perfume quando esmagados. Elas aparecem em regiões baixas e no texto são associados ao lugar de quê? Da profundeza, ao lugar sombrio, segundo a tradução deles. Um momento de dificuldade, um momento de provação. A revelação vem através disso daí. Este é o símbolo de um remanescente, ou seja, um grupo de pessoas que passaram pela humilhação. Foram humilhados, o povo de Israel, um povo que retornou do exílio abatido, ferido e ainda sem seu templo para adorar o seu Deus, porque no passado negligenciaram, a fé, negligenciaram a adoração a esse Deus vivo. Mas é exatamente ali, entre os humilhados e esmagados, que o anjo do Senhor se posiciona. Pode dar glória a Deus. É no meio da dor, é no meio da humilhação, é no meio da preocupação, é no meio do medo que o Senhor Jesus está conosco. Diga aí para o seu irmão, Jesus está contigo. Jesus, Ele é contigo. É uma figura poderosa de Deus que habita na vida do quebrantado. Quem é que está com o coração quebrantado? É o Deus Emanuel, que não reina distante, não. Ele manifesta bem de pertinho, no meio daqueles que desceram ao vale. Quem está no vale? Eu estou passando por um vale. Eu estou sendo esmagada e refeita. Nesses 2 últimos anos, 2 anos e 4 meses, eu tenho sido esmagada e em determinadas áreas da minha vida já foi reconstruído. Mas tem outras que ainda estão sendo moldadas, renovadas, restauradas, futricadas, quebradas, para que elas fiquem no ponto que Deus quer que elas fiquem. Dê glória a Deus quando você está sendo quebrado e refeito, porque é para a glória de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso. A murta também se torna imagem da esperança entre os restos, da santidade nos lugares profundos, da fragrância que só é revelada sob pressão. Diga para o seu irmão, você vai sair daqui com o perfume da rosa de Saron,
da murta, aleluia. O perfume do céu, aleluia. O perfume que vai alcançar pessoas que precisam fazer parte desse jardim. Você é uma planta que está sendo regada. Você é uma planta que está sendo preparada, uma raiz que está sendo estabilizada, que está buscando águas profundas aqui neste lugar. O Senhor está alimentando e os seus galhos estão se aprofundando. Você está se tornando uma árvore frondosa e o Senhor está preparando frutos. Você tem que primeiro exalar as flores, o perfume das flores, para depois vir a essência, não só das flores, mas dos frutos. Quando essas flores cair, o fruto vai chegar. Através do seu quebrantamento, através do seu perdão, através da sua humildade de saber que você e eu sim precisamos sermos moldados de acordo com aquilo que nós precisamos crescer. Eu tenho humildade de ouvir os aconselhamentos do meu filho. O meu filho tem me pastoreado. Eu tenho respeito pela imagem, pela figura, pela pessoa, pelo conselheiro que ele é. Eu posso ainda não ter tido força de cumprir 100% daquilo que ele me orienta. Mas como Deus me fez escolhê-lo como meu pastor aqui na terra, em primeiro lugar o pastor Tiago, em segundo lugar o pastor Fabiano, né? Então essas pessoas têm sido conselheiros, porque todos nós precisamos de um conselheiro de Deus na nossa vida. E às vezes não enxergamos aonde precisamos ser trabalhados, mas precisamos estar como as murtas, esmagados, humilhados, para que em nome de Jesus possamos dar uma abertura naquilo que Deus precisa nos preparar e nos capacitar. Diga para o seu irmão, seja humilde, aceite a exortação, aceite o ensinamento, aceite a repreensão para edificação, em nome de Jesus. Os cavalos vermelhos, morenos e brancos, atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Esses cavalos representam espíritos ou emissários de Deus enviados à terra, como tem lá no versículo 10. Eles são como patrulheiros celestiais. Suas cores não são meramente decorativas. Suas cores têm um significado espiritual muito profundo. O vermelho é fogo, juízo e zelo divino. O moreno ou o castanho escuro é estabilidade, perseverança, talvez o tempo prolongado da prova, ou a justiça no agir que age no oculto. Nem tudo está visível. Tem coisas que estão acontecendo conosco, nós não estamos entendendo, ou não estamos preparados. Achamos que não estamos preparados. Mas quem tem Cristo na sua vida, está preparado para tudo. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele trilha, aleluia, o caminho conosco em nome de Jesus. Branco é a paz, é a vitória. Branco é a justiça consumada para a glória de Deus. Esses cavalos, eles antecipam os cavaleiros de Apocalipse capítulo 6. É um eco escatológico desta visão, onde os anjos patrulheiros dão testemunho da situação do mundo. Eles andam pela terra e tudo, eles disseram, tudo está em paz. Será que tudo estava em paz? Essa resposta, no entanto, é um pouco integrante, porque não estava em paz. O povo estava sem ter o seu templo. O povo estava se reconstruindo, se reformulando. O povo ainda estava passando fome, passando necessidade. O povo tinha sido um tempo humilhado, esmagado, ainda estava se recuperando das suas feridas emocionais e provavelmente físicas, porque trabalharam, foram escravos, era um povo que foi humilhado. Então que paz é essa, a qual estão dizendo aqui que eles estavam vivendo, né? Essa resposta é inquietante. Os mensageiros dizem que a terra está tranquila. Mas o contexto indica que Jerusalém ainda está em ruínas. A paz da terra não reflete a justiça de
de Deus, é como se o céu dissesse: o mundo está em silêncio, mas esse silêncio não é justo. A dor de Sião ainda está clamando. É como se você estivesse passando dores, dificuldades, perdas familiares, e você observa que ao seu redor ninguém está nem aí para você. O mundo está em silêncio, aonde dentro daquela cúpula, dentro daquela redoma, dentro daquela vida a qual nós estamos vivendo, a dor, o sofrimento está habitando. Sião estava sofrendo. Jerusalém estava se reconstruindo, ainda estava quebrada. Que paz mentirosa é essa? É por isso que os versículos seguintes, o anjo intercede. No versículo 12: até quando não terás compaixão, Senhor, de Jerusalém? Aqui vemos o coração intercessor do próprio Deus. O anjo do Senhor se comove, se identifica com os que sofrem e clama por misericórdia. É um momento glorioso em que a Trindade se revela em compaixão e aliança. Essa paz não cabia àquele povo que era de Deus. Era uma falsa paz que estava ao redor. A aplicação espiritual de tudo isso. Esta visão toca profundamente a nossa geração. O povo murta, pisado, esmagado, humilhado, ainda existe até os dias de hoje. Que vive em lugares baixos, que são invisíveis, vamos dizer, para a glória humana. Mas Deus ainda monta no cavalo da justiça. Visita, sim, os vales. Diz aí para o teu irmão: Deus está contigo. Independente de como você está, se está no vale ou se está no monte, Deus é contigo. Ele visita os vales, louvado seja o nome do Senhor. Permanece entre os humildes e envia os seus anjos pela terra. Quem se sente em profundezas sombrias deve saber: o Senhor dos exércitos habita entre as murtas. Que o teu momento de provação, de dificuldade, que tu possa exalar o perfume do Senhor, apesar de todas as diferenças, de todas as amarguras e todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Aonde quer que nós formos, se nós nos dedicarmos a esse Deus e continuar glorificando com o coração límpido, com a mente clara e com a voz, aleluia, gloriosa, de saber que é devedor a esse Deus vivo, Ele vai sim, aleluia, Ele vai, aleluia, honrar a igreja dEle, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saia com esse perfume do Senhor aqui na tua vida. Eu também estarei levando para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos que estão aqui hoje.